Bom dia a todos, bom dia Colômbia e a todos que nos assistem aqui no Novo Dia. Nós dormimos, mas a articulação política madrugou hoje. Duas reuniões extremamente importantes na noite de domingo. A primeira delas, essa que você trouxe, Colombo, aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados. Arthur Lira colocou os parâmetros das votações antes do recesso parlamentar. O recesso parlamentar começa agora no dia 18. Os parlamentares só voltam a trabalhar no dia 1º de agosto. Mas dia 18 é uma terça-feira. Já na próxima, não nessa próxima sexta-feira, na outra, os parlamentares já encerram os trabalhos. Então aí há 2 semanas para tentar votar a reforma tributária. O que ficou definido? Projeto do CARF, votado hoje provavelmente. Em relação a essa discussão do arcabouço fiscal, amanhã. E há uma tentativa de consenso desses 2 pontos incluídos pelo Senado Federal. A retirada do arcabouço fiscal, das limitações fiscais, tanto do Fundeb como também do Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal. Se desenha um consenso, segundo me disseram lideranças partidárias, para que eles fiquem de fora das limitações. E aí caberá a Simone Tebet encontrar dentro do orçamento da União compensação, já que esses recursos acabarão sendo gastos, e principalmente reforma tributária. O acordo é para que ela seja votada antes do recesso parlamentar. Arthur Lira pediu aos líderes partidários um raio-x. Um raio-x até a próxima quarta-feira, ou seja, quais são os consensos e quais são as dificuldades? Será possível, depois de 30 anos que se discute no país, uma simplificação dos impostos, que agora saia realmente do papel? E aí houve uma reunião em São Paulo que pode ser uma pedra no sapato para Arthur Lira. Enquanto isso, nessa mesma noite de domingo, Colombo, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, se reuniu com a bancada paulista no Palácio dos Bandeirantes. Segundo alguns presentes deputados me disseram, nessa reunião, Tarcísio de Freitas pediu alguns ajustes na proposta. O primeiro deles, que a centralização da arrecadação não fique apenas nas mãos do governo federal. Segundo, que você tenha um ajuste no Conselho Federativo. O que é, Colombo, o Conselho Federativo? Seria um conselho formado por todos os integrantes das unidades federativas para administrar o novo imposto que será criado da junção do ICMS com o ISS. A avaliação de Tarcísio de Freitas é que esse Conselho Federativo acaba concentrando muito nas mãos de todos os entes e tirando a independência de São Paulo de administrar, então, esse novo imposto. Segundo alguns deputados presentes me disseram, Tarcísio de Freitas concorda com a espinha dorsal da proposta, mas quer esses ajustes. Ajustes que já foram enviados ao relator da proposta, Aguinaldo Ribeiro, que agora vai sentar com as lideranças partidárias para tomar uma decisão se o Conselho Federativo fica ou não. Então, é uma semana decisiva para saber se depois de 30 anos a reforma tributária sai do papel ou não. Uribe, é um bom teste para o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, né? Porque geralmente nesse tipo de discussão tributária, cobrança de impostos, em alguns aspectos políticos também, discussões que são feitas em Brasília, São Paulo tem um peso enorme, é o maior número de vagas, são 70 vagas, mas é um peso relativo e diluído em meio a tantos deputados, 513, né? E geralmente, não é regra, mas geralmente o que é bom para São Paulo não é tão bom para boa parte do país, não é? Há uma compreensão de que São Paulo já tem muito, e já tem muito mesmo. São Paulo é o centro econômico, o centro financeiro, o centro empresarial do país. Fosse o centro político, aí não haveria equilíbrio, né? Então, é um momento interessante porque ao mesmo tempo em que o governador de São Paulo tem de defender ele está aqui para isso, né? Tem de defender os interesses paulistas na discussão da reforma tributária, ele, não sendo de São Paulo, né? Talvez tenha a compreensão de que não adianta ir com muita sede ao pote, que corre o risco de ele ficar sem nada. Nesse caso, a discussão de São Paulo, o peso de São Paulo é importante, mas não é tão definitivo assim. Muito pelo contrário, né, Uribe? Não é tão definitivo. O Rio de Janeiro também tem se posicionado um pouco mais alinhado a São Paulo. Rio de Janeiro, terra de Tarcísio de Freitas, com a não criação desse Conselho Federativo, ou que você tenha um balanceamento, ou seja, que os estados que arrecadam mais tenham mais integrantes nesse Conselho Federativo, que você tenha uma distribuição conforme o peso dos estados na arrecadação federal. O que a gente sabe é que você unificar os impostos municipais e estaduais, ISS e ICMS, isso causaria um problema. Isso é uma discussão
A longo prazo, Colombo, sempre se discute quanto as unidades da federação vão perder. E vão perder. Isso é dado como certo. Por isso que há agora, dentro do texto de Aguinaldo Ribeiro, a criação de um fundo, que seria um fundo de compensação para tentar diminuir as perdas dos estados. Mas já há uma compreensão em Brasília que você não vai conseguir compensar integralmente. Você vai compensar uma parte, mas não integralmente. Então esse fundo vai ter limitação. Não vai ser um fundo aí de muitos milhões. Você vai ter de ter aí algum tipo de meio termo. Então é isso que agora brigam e discutem alguns governadores de estado. Mas é dado como certo de que você não vai conseguir ter um acordo, pelo menos em curto e médio prazo. O governo federal pode aprovar a proposta junto à Câmara dos Deputados e depois você modula. A própria Elaine Bastos, sempre quando explica, ela aponta que mesmo que você aprove a reforma tributária, não é da noite para o dia que você vai ter o IVA dual, que você vai ter apenas 2 impostos, um federal e um estadual e municipal. Isso é ao longo do tempo e haverá uma fase de transição. Então, até essa fase de transição, a discussão vai ser quente.